desativar a câmera e voltar aqui para vocês. Legal. Tá, vamos lá então. A gente vai falar de matrizes. Matrizes ou variáveis homogêneas bidimensionais. Variáveis homogêneas, vocês já sabem o que é, porque a gente acabou de estudar vetores, que o nome tradicional é variável homogênea, ou na literatura, né, em linguagem de programação, conceito de linguagem de programação, o nome é variável homogênea unidimensional. A gente já viu que é variável, vocês já sabem o que é. Homogêneo é porque ele só guarda o mesmo tipo. E unidimensional no caso do vetor, porque eu preciso de uma informação extra, que é o índice, para eu acessar a informação. Tá? No caso de matrizes, é uma variável homogênea bidimensional. Eu preciso de duas informações extras aí para eu conseguir acessar. São dois índices, na verdade. Tá? Então, dessa vez eu controlo dois índices. Ok. Só por uma curiosidade, já que eu estava falando antes de iniciar a gravação de estrutura, que pode ser um tópico que a gente pode escolher fazer uma visitação nele para vocês conhecerem, lá eu tenho uma variável heterogênea. Então ele pode guardar vários tipos. Tá? Inclusive, é uma variável mesmo, que ela pode ser variável simples, pode ser vetor, pode ser matriz, enfim, pode ser tudo que a gente está vendo até agora, só que ela é heterogênea. Só para complementar o que foi falado lá no início. Ok. Bom, matrizes. Bom, outro nome, esse aqui é um variável homogênea bidimensional, seria o nome conceitual em linguagem de programação para uma matriz. Outro nome é matriz, propriamente dito, tá? Ou na verdade, vetor, que normalmente também é chamado de matriz, tá? Um vetor ele pode ser chamado de matriz unidimensional, tá? Matriz normalmente a gente chama de matriz mesmo. Vetor é que tem, às vezes chama de vetor, às vezes chama de matriz unidimensional, às vezes chama de array, às vezes chama de que mais? Tem outro nome também, não tem? Vetor, matriz, array, não me lembro agora. Mas eu acho que tem vários, ele tem vários nomes aí. Ok, matriz. Bom, definição. Como os vetores matrizes são um conjunto de variáveis, matrizes são um conjunto de variáveis de mesmo tipo, que é referenciado pelo mesmo nome, exatamente o mesmo que o vetor, e são indexadas. Os elementos são diferentes entre si justamente pelos índices. Até aqui está tudo igual. Vetor. Possui duas dimensões, aí é que diferencia. Diferentemente dos vetores que possuem apenas uma, para acessar os valores da matriz é necessário referenciar dois índices. Tá? Motivação para eu utilizar a matriz é a mesma motivação para eu utilizar vetor. Quando eu tenho que manipular uma grande quantidade de variáveis que tem o mesmo tipo e o mesmo significado. Tudo igual lá. Tá? Não tem nenhuma diferença. A diferença mesmo vão ser as dimensões. Tá? Porque naquele caso eu tinha muitas variáveis de mesmo tipo, com o mesmo significado, só que havia apenas uma dimensão. Tá? Agora não, ela pode ter mais de uma dimensão. Exemplo. Eu nem revi esse exemplo para ver se é um bom exemplo, mas vamos lá. Ler as 3 notas dos alunos desta sala e calcular a média. A média? Nossa, eu acho que eu não escrevi muito bem isso aí, não. Calcular a média, suas médias. É calcular a média. Deve ser isso. Vamos modificar isso aqui? Já que eu não fiz essa revisão, a gente vai fazer agora. Calcular as médias e mostrar quantos alunos obtiveram média abaixo da média da sala. Tem muita média aí, né? Mas acho que dá para entender. Ler as notas ler as notas dos alunos desta sala, calcular suas médias individuais ou não precisa isso. Vamos direto aqui, ó. Vamos direto aqui, ó, e mostrar, porque aí já, implicitamente você já vai ter que calcular a média, não precisa falar. Então, ler as 3 notas dos alunos desta sala e mostrar quantos alunos obtiveram média abaixo da média da sala. Obtiveram média aritmética.
Aritmética simples individual, eu estou sendo até redundante, abaixo da média da sala. Ok, vai ser isso daqui o nosso exemplo. E aí eu vou ter que, claro, vamos lá. Supondo que a sala há 40 alunos. É claro que esse aqui vai estar diferente de lá, porque eu acabei modificando aqui a ideia, né? Mas ok. Agora mudou aqui a nossa motivação. Agora é essa daqui. Ok, tá aí então. Então aqui, supondo que a sala tem 40 alunos. Uma forma de você resolver é isso aqui, né? Float. Nota 1 do aluno 1. Nota 2 do aluno 1. Nota 1 do aluno 2. Nota 2 do aluno 2. São 3 notas, né? Faltou até criar aqui um N3. Tinha que ser N1 a 1, N2 a 1, N3 a 1, né? Para ter a terceira nota do aluno também. Até faltando aí, beleza. Depois eu vou ter a média do aluno 1, média do aluno 2, média do aluno 3. Além de ter também a média da sala. Ok. Declarei o scanner. E aí eu tenho que fazer a primeira nota do primeiro aluno, a segunda nota do primeiro aluno e a terceira nota, aquela justamente que faltou na declaração, a terceira nota do primeiro aluno. Eu tenho que repetir isso. Primeira, segunda, terceira do primeiro, primeira, segunda, terceira do segundo, primeira, segunda, terceira, até o 40º aluno. Certo? Olha lá, aqui eu estou fechando lá no final, pegando a do aluno 40. Beleza. Depois, calcular a média de aluno por aluno. Do aluno 1, do aluno 2 até o aluno 40. Depois, pegar a média da sala toda. Né? Pegar a média da sala toda. Que vai ser a soma de todas as notas dividido pela quantidade de aluno vezes 3, né? Que seria a quantidade total de notas. Ou pegar a média de cada um, acho que dá certo também, né? Se eu não me engano, dá. Pegar a média de todo mundo, somar e dividir por 40, também dá certo. Né? Se eu não estiver enganado, não sou professor de estatística, mas acho que dá certo também. Tá? Isso é uma forma de resolver. Só que, como aconteceu em vetores, não é uma forma muito boa, né? Porque eu vou ter que controlar aqui, são 40 vezes 3 flutuantes aqui para as notas, 40 flutuantes para a média individual de cada aluno, mais um flutuante para a média total da sala. Fazer todo o controle aqui, ó, repetir todo esse bloco aqui 40 vezes, 40 vezes calcular a média individual, depois calcular a média da sala e depois fazer ainda uma verificação 40 vezes para ver quantos que estão abaixo, quantos que estão acima. Na verdade, eu só quero saber abaixo, né? Quantos estão abaixo. Perceba que é funcional? Você vai conseguir chegar no final e ter o resultado. Só que é um código grande, com grande probabilidade também grande no sentido de comprido, muitas linhas, extenso, longo, grande probabilidade de cometer erro, porque você vai estar repetindo um monte de coisa aí. Se você cometer o erro numa linha, depois copy-paste, você vai propagar o erro. E principalmente é um código com difícil manutenção e não escalável. Né? Alterou a quantidade de notas, não precisa nem ser a quantidade de alunos. O professor decidiu que agora são 5 atividades. Já era isso aqui, vai ter que se matar para fazer aceitar 5 atividades agora. Tá? Aumentou, diminuiu a quantidade de alunos, a mesma coisa. Então, um código que não é escalável. Tá? E aí você tem o mesmo problema que a gente teve no... Depois eu revejo esse código para ficar mais próximo do que a gente vai fazer aqui, ó, no nosso exemplo. Tá? Mas também já atende o que a gente vai fazer no nosso exemplo aqui, já atende também. Então, não é uma boa solução. Aí você pode falar, poxa, mas eu conheço vetores. Então, eu vou fazer usando vetores. Olha aí. Por quê? Porque eu tenho a tal das notas, é tudo o mesmo tipo e tal, tem o mesmo significado. Então, cabe eu ali, ao invés de eu ter um 40 vezes 3 variáveis, né, que seria 40 alunos vezes 3 notas, eu posso fazer vetores. Aí você vai lá e, notas do aluno 1, 3 notas. Notas do aluno 2, 3 notas. Notas do aluno 3, 3 notas. E assim vai. A média está aqui também, ó. E aí você faz um for para ler as 40, para ler as 3 notas dos 40 alunos. É o que está aqui, da linha 6 à linha
87 aqui. Ele está pegando a nota do aluno 1, a nota do aluno 1, nota do aluno... Na verdade, a nota do aluno 1... Ah, tá. Tá até meio esquisito isso aqui, né? Ah, são 3 vezes, ó. É um for que executa 3 vezes. Então, é a primeira nota de todos os alunos. Depois, que está no índice 0. Depois, é a segunda nota de todos os alunos. Depois, é a terceira nota de todos os alunos. Entendi. É dessa forma que está programado aqui. Tá? Vai pegar aqui as 40 vezes 3 notas. Certo? Depois, um outro for aqui, ó, que vai repetir 3 vezes para quê? Para eu fazer o somatório da média de cada aluno. Eu vou ter a média do aluno 1, média do aluno 2, até a média do aluno 40. E vai embora fazendo isso daí, né? Depois você vai ter que fazer o quê? No caso do nosso problema aqui, fazer a média geral e depois percorrer essas médias aqui contando quantos estão abaixo. Perceba que mesmo utilizando o vetor, continua com o mesmo problema. Continua um problema longo, né, de sentido de código, muito código. Novamente, você vai ter que fazer copies, pastes aí no meio. Embora seja dentro de um for, perceba que isso aqui vai ter 40 vezes. Ó. E exatamente o mesmo bloquinho, 40 vezes. Tá? Exatamente esse tipo de padrão você tem que falar, opa, cabe uma matriz aí. Tá? A mesma coisa aqui, ó, isso aqui na verdade são 40 vezes que vai acontecer. Então um forzinho de 3, mas com 40 vezes aqui dentro acontecendo. Tá? Então, tá com os mesmos problemas. Código extenso, longo, com grande probabilidade de cometer erro, porque eu vou fazer copy-paste, posso propagar erro. Continua com problema de escalabilidade e manutenção. Difícil da manutenção, e se aumentar a quantidade de alunos e quantidade de notas, ferra todo o meu problema aqui. Até que um pouco menos. Se for quantidade de notas, seria 5 notas. Você mete 5 aqui em todo mundo, altera aqui para 5, aqui para 5 também, fica até que não complica tanto. Né? Mas se aumentar a quantidade de alunos, aí ferrou, porque se foi para 80 alunos, aqui é só até 40, vai ter que copiar mais 40 vezes. Teve esse negócio de sair copiando o código 3, 4, 5, 6, 10 vezes, esquece. Esquece que não tá, o projeto não está muito bom. O projeto está melhor aí, como é que você vai resolver esse problema. Então tá aqui também, não é uma boa solução. Deixa eu copiar lá, já que eu já estou atualizando aqui o problema. Vou copiar aqui. Acho que eu nem vou atualizar esse código, vai ficar assim mesmo, porque ele está funcional para esse problema, só que não está terminando, né? Não, nem tem como terminar, porque olha o tanto de linha que vai dar. Ok, perceberam então o problema? E aí eu tentei usando variável simples, não deu certo. Tentei usando vetor, percebi que continuou com o mesmo problema. É nesse caso aí que eu vou usar a matriz. Tá? Manipular grande quantidade de informações que tem o mesmo tipo, mesmo significado e mais de uma dimensão. Que mais de uma dimensão é essa? Perceba que eu tenho a dimensão de 40 alunos e eu tenho a dimensão de 3 notas. Diferente dos atletas, que lá nos atletas eu tinha só o quê? Atleta. Eu tinha atleta e tinha peso, tinha idade, tinha gênero, tinha... Não lembro mais o que tinha. Mas eu não tinha outras dimensões além de 100 atletas. Eram 100 atletas. Tá? Agora aqui não, eu tenho 100 alunos, para cada aluno, na verdade eu não tenho 100 alunos, mas eu tenho M alunos e N notas. Então agora eu tenho eu tenho mais de uma dimensão aí nesse problema. Então, problemas que têm o mesmo tipo, variáveis com o mesmo tipo, mesmo significado e com mais de uma dimensão é onde eu vou aplicar a estrutura de vetores, de matrizes, e vai reduzir bastante o tamanho do programa em questão de extensão e facilita na manipulação, manutenção e escalabilidade do problema, tá? Então, ao invés de você ter ali 40 vezes 3 variáveis flutuantes para nota, muito menos 40 vetores de 3 colunas cada um, aí tá com 2, mas a gente já viu o problema com 3. 3 cada um, o que eu vou fazer? Vou construir uma matriz. Uma única matriz que ela vai ter o quê? Aí vai de você, vai de como você projetou a sua solução. No meu caso aqui, eu estou projetando para 40 linhas e 3 colunas. O que significa? 40 linhas, 40 alunos. E 3 colunas, 3 notas para cada aluno. Então, cada linha é um aluno. Cada linha é um aluno, e aí cada coluna representa a nota daquele aluno daquela linha.
Eventualmente, você pode tombar essa matriz aqui, ó, e querer fazer 3 linhas por 40 colunas. E aí você vai ter a nota 1. A nota 1 vai estar na linha 1. Na linha 0, na verdade. Mas vai estar na primeira linha. E aí você vai ter 40 colunas. Cada coluna é um aluno. Ah, mas qual que é melhor? Não tem melhor, pessoal. O melhor é você que vai projetar o seu algoritmo. Tá? Você consegue sim definir o que é melhor, o que é pior, com o que você vai fazer com isso depois. Tá? Por exemplo, depois eu vou ter que calcular média individual. Eu posso percorrer as linhas. Então seria, se o meu problema calcula médias individuais, eu faço dessa forma, linha, aluno, linha, nota, coluna, e percorro aquilo. Tá? E aí, depois vocês vão ver adiante que eu mostro. Eu posso usar até vetores para resolver esse cálculo de média. Média individual. Tá? Então, tudo vai depender do problema que você está atacando. Você tem que olhar o problema, ver o que você deseja fazer com a informação, e aí você decide como que você vai modelar. Se você vai modelar linha, uma característica na linha, outra característica na coluna, ou inverter. Tá? Ok. Tá entendido até agora? Vamos ver, Alba. Tô tentando entender o que você está querendo fazer aí. Se dá para fazer o código. Assim, a rigor, não. A rigor não dá para fazer isso. O que eu posso fazer é eu montar o meu código imprimir, por exemplo, imprimir toda a matriz em um arquivo texto. Tá? Se eu fizer esse arquivo texto com cada informação que tiver aqui, ó, cada informação que tiver em cada uma dessas dimensões aqui, eu imprimir num arquivo texto, e é tranquilo fazer isso, separado por ponto e vírgula, eu posso abrir no Excel como um arquivo CSV e ele vai montar planilha lá para você, bonitinho. E aí você consegue fazer o que quiser lá no Excel com os dados. É um jeito de eu conseguir comunicar os dois softwares aí. O meu programa, ele gera um arquivo, e esse arquivo consegue ser aberto pelo Excel, pelo Open, não sei o que lá, do equivalente ao Excel. Dá para fazer. Eu faço muito isso. Inclusive, vou até mostrar para vocês. Ó. Olha aqui, ó. É aqui mesmo. Ó, 2021 Q2. Tá vendo isso aqui? É que eu teria que entrar aqui, deixa eu ver. Vamos entrar aqui, eu vou mostrar para vocês tudo que eu faço. Eu acho que é aqui mesmo. É aqui? Acho que é aqui. É aqui mesmo. Ó, 2021 é agora, ó. 2021 Q2. A UFABC, tudo na UFABC vira o quê? Vira uma planilha ou um PDF, não é isso? PDF. Mostra na planilha. Tudo vira uma planilha ou um PDF. Nada, não é diferente na matrícula de vocês, né? Na matrícula de vocês, lá, 3 dias, ultimamente está sendo até menos. Um dia antes de iniciar a aula, a Prograde vai lá e disponibiliza para a gente uma planilha. E na planilha tem o quê? Tem todos os alunos da UFABC, todas as disciplinas, todos os professores, tem tudo lá. Né? É um bando de dados, que não está nada organizado. Mas, enfim, na casa de Ferreiro Espeta de Pau. E aí, o que acontece? Eu vou lá, pego esse Excel que eles me dão, filtro, dentro do Excel eu faço o filtro para pegar só as minhas turmas. E aí eu peço para o Excel abrir não, salvar como CSV. E aí ele salva assim, vocês, NB2, né? Ele salva assim, ó. Olha lá. Vai salvar o RA, o nome, aí eu peço para ele colocar a turma e o e-mail. É isso aqui, ó. E faz isso com todos vocês, ó. Beleza, pegando isso aqui, o que eu faço? Eu tenho aqui um programinha em C que eu desenvolvi, ó, que ele faz o quê? Ele tem como entrada
ele tem como entrada justamente esse arquivo lá, ó, nome do arquivo CSV, eu vou lá e escrevo esse nome aqui, no caso de vocês, nb2.csv. Sigla do curso, eu vou lá e coloco PI, eu coloco PI no caso de vocês. Aí ele faz um monte de coisa aqui, ó. O que é esse monte de coisa que ele faz? Cria esses arquivos aqui para mim. Cria, vamos pegar o caso de vocês. Esse arquivo aqui, só com o e-mail de vocês, caso eu precise mandar e-mail geral para todos vocês, ó, cria esse arquivo aqui que eu chamo de NB2Multi, que é o quê? Que é o script para colocar o usuário no juiz. Olha lá, ó. E daquelas informações lá, eu vou lá e tiro, ó, o number que vai ser dado para vocês, isso aqui não interessa. O username de vocês, que eu falo que é o RA, eu puxo justamente daqui, ó, do RA. O password, eu pego o quê? Eu não falo que é o e-mail de vocês sem o arroba não sei o quê? Eu pego justamente daqui, eu faço um substring aqui, ó. Eu faço um substring para pegar até o arroba só. Uso o arroba como final aqui dessa string, tá? E isso aqui é coisa do Boca, coloco o nome de vocês, e a sigla que eu coloquei lá, que eu peço a sigla no programa, é justamente para eu colocar aqui, ó, PI-NB2, que é da turma, que vem aqui também, ó. Aqui, NB2. Aí pronto. Isso aqui é o nome que aparece, exatamente o nome que aparece no placar, ó. Esse daqui é o nome que aparece lá em cima quando vocês abrem aqui. E aqui informação de usuário e senha. Tá? Eu monto esse script baseado é uma comunicação que é feita entre como é que chama? Entre o Excel lá que a Prograde disponibiliza. Eu pego o meu programa, eu transformo num CSV e o meu programa lê as coisas do CSV e faz coisas aí para automatizar. Tá? Aí eu tenho esse script prontinho, que toda atividade eu vou lá e recrio o usuário de vocês usando justamente esse script. Ok? Muito bom. Isso é um trabalho que eu faço todo quadrimestre para todas as turmas que eu tenho, só que já está automatizadinho lá. Até o dia que a Prograde inventar de falar, não, agora vamos mudar. Não vamos mais fazer desse jeito. Que nem fizeram, né? Porque eu tive uma dorzinha de cabeça aqui, se vocês notarem, ó. Quer ver? Eu tive uma dor de cabeça aqui. Ah, tava tudo lá, né? Cadê? Aqui. Ah, pode ver que foi. Eu tive uma dor de cabeça exatamente aqui, ó. Porque quando inventaram meter aumentar os dígitos disso aqui, estoura o limite da variável do banco de dados. Alguém tem RA antigo aqui? Vamos ver se alguém tem RA antigo. Parece que ninguém tem, hein? O RA antigo era tranquilo, não tinha esse problema aí. Aí o FBC inventou, aí quando eu fiz isso, fui gerar o usuário, deu pau. Aí quando eu fui ver qual era o problema que estava dando, era justamente na hora que inseri o usuário no banco de dados, o banco de dados acusava que Porque, ó, veja que o user number, eu pegava o mesmo número de matrícula de vocês. Né? Eu tô vendo que ninguém aqui tem senha, tem. Ninguém aqui tem. Todo mundo aí está com o atual. Aí o que eu fiz? Eu tive que fazer um estudo e tal para ver se teria algum problema se eu fizesse um substring aqui, eu pegasse só o final. Eu passei a pegar só o final mesmo. Né? Esse zero não vai contar, então vai ser isso daqui, né? Aí a minha preocupação foi justamente saber se podia na mesma turma ter dois caras com esse mesmo substring aqui, mas não vai ter, né? Porque, na verdade, isso aqui tem um significado que eu não me lembro lá na hora, mas 2018 aqui é o ano que o cara entrou, né? Aí, não sei, algum outro aqui deve ser que nem esse aqui entrou em 2020, não sei se algum aqui é sei lá, só sei que no final das contas, algum aqui, ou daqui para lá, ou tirando esse aqui, vira um sequencial, que é o sequencial de aluno que está, o sequencial que tem, né, para dar o número único. Então não ia acontecer isso nunca, de ter exatamente o mesmo substring desse lado aqui. Ou seja, fizeram justamente para complicar o que já estava tudo certinho, funcionando. Não, vamos complicar, porque tá tudo funcionando. Não pode funcionar, tem que complicar.
Aí eu tive que me virar nesse sentido aí. Tudo bem? Foi só curiosidade isso aí, estava fora do script, mas vamos lá. Coisas fora do script acontecem, que nem hoje, por exemplo. Mas enfim. Tá. Ah, mas aí é problema do UFABC, né? Se chegasse, sei lá, se ele tem lá 2018, não sei se o outro dígito significa alguma coisa. Na época lá eu estudei para ver se dava certinho, vi que dava, implementei e depois eu esqueço. Eu não vou ficar guardando bobagem na cabeça. Aí o. Bom, se tiver. Eles devem reservar, mas aí eles têm uma pequena noção, né? Eles devem reservar ali o quê? No máximo 9.999, talvez? Ou, se não for 9.999, vai ser 99.999. Acho que eles não estão esperando, num futuro tão próximo, por exemplo, entrar mais de 10 mil alunos em uma pancada só no UFABC, né? É difícil sair, né? Então imagina entrar, né? Então, o dígito para sair podia ser talvez três. Três dígitos eu acho que já é o suficiente para sair. Sei lá. Enfim, eu que o diga. Vamos lá. Ok. Até aqui teve essa quebra aí no nosso sequência da aula, mas foi até num lugar bem propício a isso, porque até aqui eu estou falando do problema, né? Como modela o problema. Tá tudo bem com vocês até aqui? Porque agora eu vou começar a falar de matriz, de uma forma geral, sem falar mais do nosso problema. Depois a gente volta ao problema para resolver. Então vamos lá. Tá aqui, né? Matriz. Então, toda matriz trata-se de uma variável indexada, ou seja, cada elemento vai residir numa linha coluna agora. Antes era só num índice, agora eu tenho um índice linha e um índice coluna. Tá? Para manipular os dados da matriz, você tem que sempre referenciar a linha e coluna, como no vetor. Não vai chegar lá e colocar V. Sei lá, meu vetor chama V. Print V. Qual? Tá cheio de coisa lá. Né? A mesma coisa a matriz. Não vai chegar a matriz M. Print M. Pô, mas qual? A print M entre conchetes 0. Ok, mas no 0 ó, tem tudo isso aqui agora. Então eu tenho que falar na linha 0 na coluna tal. Tem que sempre referenciar os dois, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem temos uma matriz, né? Eu coloquei vetor, mas é uma matriz. Temos uma matriz de inteiros chamado mat, com 35 elementos. Armazenados como esses 35? 5 linhas, 0, 1, 2, 3, 4. 5 linhas, 7 colunas, de 0 a 6. Ok? Como que eu declaro? Muito parecido com vetor. Você só tem que lembrar que agora tem uma dimensão a mais. Então, a sintaxe é a mesma. Tipo, identificador da variável, agora abre dois conchetes, ó, abre e fecha, dois conchetes. Igual, new, tipo, abre e fecha conchete, tamanho aqui dentro, uma constante. Abre e fecha de novo, tamanho aqui dentro, constante. Aqui é a quantidade de linhas e aqui o segundo é a quantidade de colunas. Sempre é assim. Sempre é quantidade de linha e quantidade de coluna. Sempre a primeira dimensão é linha e a segunda coluna. Não tem como inverter? Não, não tem. É sempre assim. Então aqui sempre coloca em constantes ou pode fazer alocação em tempo de execução e aí você coloca as variáveis aqui, né? Mas sempre variáveis inteiras, ok? Quando eu digo inteira é byte, float, desculpa, float não, justamente float que não é. É byte, depois do byte vem o quê? É int direto, né? A short, byte, short, int, long. Essas são tudo variáveis inteiras, tá? Toma cuidado com o tamanho que você vai pôr aqui, que às vezes você força demais, coloca um tamanho muito grande e o Java não aceita, tá? Não aceita mesmo por uma restrição do sistema operacional. Não vai deixar você alocar algo gigantesco na memória. Perceba que você está lidando com coisa gigantesca aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Só 5 por 7 já são 35 células. Se a gente estiver falando de inteiros, isso aqui é 35 vezes 4 bytes. Tá? Então, rapidamente aqui, uma 100 por 100 já vai estourar aí na casa dos mega, talvez. Dependendo do tipo, você mete double ainda, pior ainda. Tá? Então, por isso que às vezes tem essas restrições. Tem que ficar sempre antenado quanto a isso. Exemplo aqui, declaração de uma matriz inteira chamada mat com 12 elementos. Int, mat, abre e fecha conchetes, igual new int, 3 por 4. 3 por 4, estão os 12 elementos aí. Vai ser montada essa matrizinha aqui na memória.
Outro exemplo, declaração de uma matriz de floats chamado dados com 1050 elementos em 30 linhas e 35 colunas. Float dados, abriu, fechou aqui, ó. New float, 30 por 35. Ponto e vírgula. Aqui já vai ser um troço gigante isso aqui. Tá? Imagina, 1050, tamanho de um float. Legal. Como que eu acesso os valores numa matriz? Para fazer o que você quiser. Ou colocar valor lá, ou retirar de lá para um cálculo, ou imprimir na tela, ou fazer a leitura e colocar. Enfim, como que eu acesso cada elemento da matriz? Nome da matriz, entre colchetes linha, entre colchetes coluna, no caso, se for uma atribuição, igual o valor que você quer atribuir. Por exemplo, na matriz mate aqui, na linha 1, em algum lugar aqui eu tenho que mudar. O emissão lá, o Mzinho aqui. Mzinho aqui. Então, isso vai me dar problema, hein? Pronto. Então, tá aqui. Na matriz mate, na linha 1, coluna 2, eu vou atribuir o valor 5. Linha 1, coluna 2, colocou 5 lá. Um outro exemplo. Falei que isso ia me dar problema. Outro exemplo. Outro exemplo. Mate na linha 0, coluna 1, recebe o valor 7. Linha 0, coluna 1, menos 7. Colocou o valor lá. No caso aqui, eu estou fazendo uma atribuição. Tá? Se eu quiser fazer a leitura dos valores para as dimensões da matriz, por exemplo, ter um flutuante via teclado e armazenar na linha 3, coluna 4. Então, você vai lá na linha 3, matriz valores, na linha 3, coluna 4, igual scanf next float. Imprimir na tela, também tem que referenciar que valor que você quer imprimir. System.out.println, matriz chamada val, linha 5, coluna 7. Ok? Tranquilo, né? Como eu manipulo uma matriz de forma eficiente? Porque você não vai ficar o tempo todo colocando 3, 4, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Não, você vai fazer o quê? Vai montar uma lógica ali para você percorrer a matriz, como a gente percorria o vetor, fazendo tudo o que você quer fazer. Certo? Dessa forma, você torna o código escalável. A matriz não é mais 5 por 3, agora vai ser 50 por 40. Beleza, só muda as dimensões, 50 por 40, vai rodar. Tá? Como que eu manipulo eficientemente? Aquele mesmo programinha que eu mostrei para vocês lá, que eu nem sei se roda mais isso em Java, rodava nas versões antigas. Perceba que eu instanciei uma matriz aqui, ó, chamada matriz 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Então, linha 0, linha 1, linha 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Tá? Declarei um IJ aqui, que vai ser justamente os controles da linha e coluna. Então, ó, um primeiro laço de repetição, começando em 0 e indo até 3. Esse controla a linha. Dentro dele, um outro laço, J começando em 0 até 3, incrementando de 1 em 1. Esse controla a coluna. Fazendo o que aqui dentro? Matriz IJ. Tá? Vamos ver aqui o que acontece. Para I igual a 0, então I igual a 0, J igual a 0, perceba que no I igual a 0 eu estou acessando o quê? Tudo isso aqui, ó. Matriz I. Matriz I é só isso daqui. Matriz I, J, agora está aqui o índice do J. Estou acessando aqui. Linha I, coluna J, linha I, coluna J. Estou aqui. Ok. Perceba aqui, ó. Vamos passo a passo de novo. Declarei IJ, declarei a matriz. I começou em 0. Ok. 0 menor que 3, verdade. Entra. 0 menor que 3, verdade. Entra. Entrou aqui, J é igual a 0, ou, na verdade, não é uma pergunta, é a primeira vez que eu estou chegando, é a atribuição, inicialização, né? J igual a 0. 0 é menor que 3? Sim, então entra. Visitei linha I, 0. Coluna J, 0, 0, 0. Estou aqui. Terminou. Volta, incrementa o J, que agora vai para 1. 1 é menor que 3? Verdade, então entra. Agora eu estou na linha 0, coluna 1. Terminou. Volta, incrementa o J. J vai para 2.
2 é menor que 3? Verdade. Então entra linha 0, coluna 2. Volta, incrementa o J. J vai para 3. 3 é menor que 3? Falso. Então vai dar falso, ele não entra, sai fora desse for. Não tem nada para ser feito aqui, volta para o for inicial. Incrementa o I, que estava 0, vai para 1. Foi para 1. 1 é menor que 3? Verdade. Então entra. Começa de novo. J igual a 0. 0 é menor que 3? Verdade. Então entra. Linha I1, coluna 0, J. Volta, incrementa J. Vai para 1. 1 é menor que 3? Verdade. Linha 1, coluna 1. Terminou. Volta, incrementa J. J vai para 2 ou 3? 2. Vai para 2. 2 é menor que 3? Verdade. Linha 1, coluna 2. Volta, incrementa. J vai para 3. 3 é menor que 3? Não. Cai fora do for. Volta no I. Incrementa o I que estava 1, vai para 2. 2 é menor que 3? Verdade. Então entra. J começa de novo. J igual a 0. 0 é menor que 3? Verdade. Entra. Linha 2, coluna 0. Volta, incrementa J. Estava 0, vai para 1. 1 é menor que 3? Verdade. Linha 2, coluna 1. Volta, incrementa J. Tava 1, vai para 2. 2 é menor que 3? Verdade. Então entra linha 2, coluna 2. Volta, incrementa J, vai para 3. 3 é menor que 3? Falso. Cai fora. Volta para cá, incrementa o I. I estava em 2, vai para 3. 3 é menor que 3? Falso. Cai fora. Vem para cá, terminou o algoritmo. Com I, J valendo 3. Tanto o I quanto o J. Já que está o I aqui, bota o J também. J também está valendo 3. E aconteceu isso aqui, ó. Veja que eu fui marcando ali, tá? O que esse algoritmo faz? Visita todos os elementos exatamente nessa ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Nessa ordem aqui, ó. Tum, tum, tum. Depois vocês vão ver que esse tum aí vai virar alguma coisa. Visita todos nessa ordem, fazendo o quê? Não vou brincar de novo, porque a gente já fez a mesma brincadeira em vetor. Não faz nada. E o que eu faço com isso? Tudo. Por quê? O tempo todo vocês vão estar percorrendo a matriz para fazer alguma coisa. E aí, diferente de vetor, que você só tem uma dimensão, na matriz você tem as duas dimensões e você tem que usar isso a seu favor para resolver seu problema de forma eficiente, de forma rápida. Tá? Ou até pensando em reuso, né? Ok. O tum-tum-tum que eu fiz ali com vocês, ó. Tum, tum, tum. É o que vem aqui agora, ó. A ordem da visita dos elementos. No código que a gente acabou de fazer aqui, que foi visitando, foi essa ordem aqui. Ou seja, esse jeito aqui que eu estou visitando a matriz. Ó. Percebe? Eu começo aqui, percorro os 3, vou para a próxima linha. Percorro as 3 colunas, vou para a próxima linha. Percorro as 3 colunas, terminou. Isso aqui foi o tum, tum, tum que eu fiz com vocês. E perceba que basta eu brincar com isso daqui, ó, colocar, ao invés de colocar IJ, colocar JI, ao invés de começar em 0, começa em 3, maior ou igual a 0, menos, menos. Depois J começa em 3, começa em 2, na verdade, né? Começa em 2, J maior ou igual a 2, maior ou igual a 0, J menos, menos. E ficar brincando com isso, ora o I começa em 0 e o J começa em 2. O I começa em 2 e o J começa em 0. Os dois começam em 2. Aqui eu coloco em J, eu coloco JI. Dependendo do que você brincar ali, você vai ter várias configurações de percorrer matriz. Né? Ou vai percorrer por coluna e linha, ó, tum, tum, tum. Ou vai percorrer, por exemplo, ó, começando lá no final, ó, tum, e começando no final, tanto da linha da coluna, ó, tum, tum, tum. Ou travar na coluna e percorrer linha, ó, tum, tum, tum. Poxa, mas e o que isso muda na vida? Muda tudo, pessoal. Depende de como você modelou o problema. No nosso problema, por exemplo, dos alunos, se eu tenho aqui, ó, eu tenho nas linhas alunos e nas colunas notas, né? Se eu somar tudo isso aqui e dividir por 3, o que eu vou ter? A média do aluno. Ó. Então eu consigo fazer o código
percorrendo a matriz aqui, a cada vez que eu troco de linha, eu já tenho a média do aluno. Ó. Soma tudo, divide por 3, a média do primeiro aluno. Soma tudo, divide por 3, a média do segundo aluno. Soma tudo, divide por 3, a média do terceiro aluno. Se na mesma configuração você fizer isso aqui, ó, muda o problema. Depende da pergunta que o problema estava fazendo. Se ele quer a média dos alunos, é assim. E agora, ó, percorro tudo aqui, tiro a média. O que eu vou ter? Eu tenho a média da primeira prova. A média da sala inteira da primeira prova. Se eu percorre tudo aqui, divide, no caso lá dos alunos, por 40. Eu vou ter o quê? A média da primeira prova. Depois, a média da segunda prova. Depois, a média da terceira prova. Perceberam que a mesma modelagem que eu fiz para os dados aqui, eu vou ter respostas diferentes. Tá? Dependendo de como eu percorri a matriz. Tá? Se você inverte lá, não, agora eu tenho nota aqui, aluno aqui. Aqui agora é que vai... esse percurso aqui é que vai dar para você a média das notas. E esse percurso aqui vai dar a média por aluno. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? Olha o problema, entende o que o problema está pedindo antes de você modelar a sua matriz. Tá? Por quê? Porque isso vai te ajudar. Às vezes, ajuda muito. Às vezes, ajuda muito. Tá? Você simplesmente mudar a modelagem dos dados dentro da matriz. Tudo bem? Ai, que sede, meu Deus. Então tá aí, ó, o que está escrito aí foi o que eu já falei, que a ordem no qual você visita vai depender do problema que você está resolvendo. Voltamos ao problema, que ele mudou ligeiramente, né? Agora é esse aqui. Aqui. Ler as notas dos alunos dessa sala, mostrar quantos alunos obtiveram média aritmética simples e individual abaixo da média. Tá. É claro que o código aqui não vai estar certo, porque mas a gente vai fazer agora no aonde que a gente vai fazer? Aqui. Pronto. Depois eu vou criar esse exercício, tá? E vou deixar no juiz para vocês. Vou fazer o enunciado certinho e normalmente exemplo de sala assim, exemplo que eu uso na aula, eu não tenho no juiz porque eu faço na aula, mas nesse contexto online aí, eu tô pegando todos eles e fazendo no formato do juiz também, né? Como é que eu vou chamar isso aqui? Vou chamar de abaixo da média, vai. Filé abaixo da média.java. Deixar aqui o enunciado. Depois eu vou jogar fora. É só para a gente ir seguindo aqui, caso tenha alguma dúvida. Certo. Import e tem que fechar. Pronto. Import Java útil scanner. Public class abaixo da média. Public static void main string args. Beleza. Como é que é? Ah, tá ali. Ler as 3 notas dos alunos da sala. A gente supôs que era 40, né? Tá. Eu vou até pedir. Eu vou pedir para ele me informar. Int n scan igual a new scanner system. Pronto. Aqui ele vai me informar a quantidade de alunos da sala, tá? Quantidade de alunos. Quantidade de notas vamos deixar chumbado em 3. Então eu vou precisar de uma matriz aí para guardar as notas, que eu vou chamar de notas.
Não instanciei ainda, ó. Só criei a matriz, mas não instanciei, ou seja, não falei as dimensões dela, ela ainda não está alocada lá na memória. Vou alocar ela aqui, ó, depois que eu tenho o n, né? Notas igual new, vai ser float, né? Float, new float. Quantas linhas, quantas colunas? Quantas linhas? Quantidade de alunos. Quantas colunas? 3. São as 3 notas. Certo? Agora vamos fazer a leitura. For. Aí eu vou precisar. O I controla a linha. J controla a coluna. Tem gente que coloca LC, também não tem problema. Lincol, também não tem problema, tá? O mais tradicional é IJ, mas também pode encontrar isso aí. Só não vale colocar banana, azeitona, maracujá, que aí não faz sentido. Se a gente vê IJ, já sabe que o cara está controlando 2 índices. IJK, a gente já sabe que o cara está controlando 3 índices. Já é meio que padrão, tá? Não é uma má prática. Linha, coluna, legal. LC também dá para entender. Tá? Agora, nome que não tem nada a ver. E vocês adoram botar uns nomes nada a ver. Eu vi lá na última atividade. Viu? Eu falo, mas não adianta. Eu também sou cara de pau, porque eu não tiro nota. Eu tenho que começar a tirar nota. Que aí, quem sabe, começa a ouvir. Tem que doer, né? Para dar devida importância ao que eu falo. Dê sempre nomes que façam sentido. Né? Ok. I 0. Albano, fica engraçado, mas não fica muito engraçado para quem vai ler o seu código, né? E esse mundo aqui é uma roda gigante, cara. Hora você está em cima, hora você está embaixo. Tem hora que você vai pegar um código do cara para ler. E aí vai ser bonito se ele fizer assim também. Eu não posso falar muito, porque quando eu estava no mercado de trabalho, nome de variável eu nunca fui muito. Eu sempre fui consciente nesse sentido, né? Mas de fazer umas expressão bem louca, eu adorava. Inclusive com vocês aqui de vez em quando ainda faço, né? Mas vamos lá. I menor do que. O que o I controla? Quantidade de alunos. Então aqui é N. Isso que vocês têm que prestar atenção, para não se perder no meio do caminho. For controla o que? A quantidade de notas. Então, J menor que 3. J mais. Ah, mas é só 3. Repete 3 vezes aí o scan next float. Pessoal, pensa sempre em escalabilidade. Se mudou. Aqui eu deixei 3 chumbado. Eu podia criar um M aqui, o cara me dava a quantidade de linhas, quantidade de colunas. E aí o que você vai ter? Tranquilo. Se o cara hoje está com 3, amanhã está com 8, amanhã está com 10, depois volta para 3, eu rodo o programa e dá as entradas. Do jeito que está aqui, eu teria que abrir o programa, mudar aqui para 5, mudar aqui para 5, para recompilar e ajustar, né? Mas já procurem fazer sempre assim. Tem um detalhe que eu vou falar para vocês, se eu lembrar, mas se eu não lembrar também não faz falta. Então vamos lá. Vou fazer a leitura direto? Eu vou fazer direto. Eu não vou, informe a nota do primeiro aluno. Vocês querem que eu escreva? Informe a nota do primeiro aluno. Escolhem aí. Escolhem se vocês querem que faz isso ou não. Seja como for, isso aqui tem que ser feito. Ó. Na linha I. Bonito vocês, né? Vocês estão acostumados com o juiz já. Já está até com preguiça de, de colocar informe, tal coisa. Vocês sabem que se for para um usuário humano tem que colocar, né? Senão o bagulho fica piscando lá, o cara não sabe o que é. O que tá piscando, ele tá querendo o quê? Que eu coloco idade, peso, altura, tamanho do meu pé, quantas unhas eu tenho. Beleza? Mas é até legal vocês começarem a ter esse. Vocês só tem que ter a noção de que para o juiz não precisa. Eu também já estou bem na vibe do juiz, que nem vocês. Aí eu já eu já nem gosto de ficar colocando muitas essas coisas, porque a gente já sabe que a gente está acertado entre a gente, que a entrada é assim, a entrada é assada, não precisa ficar pedindo informe nada. Mas tem a sua devida importância aí quando você lidar com o seu usuário. Né? A gente aqui é que está no judge gaze, né? Está preso ao juiz. Né? Então, IJ, aqui ó, IJ, então o aluno I, e o I está tá travando no I e percorrendo todos os J's. Então eu vou ler o quê? Todas as notas do primeiro aluno. Então é igual a scan.nextFloat. Ok.
Pronto, li as notas de todo mundo. Legal. Tendo as notas de todo mundo aí, o que eu posso fazer? O que eu posso? Poder, você pode fazer muita coisa. Você pode jogar tudo pro alto, aumentar a nota de todo mundo em 10, dar 10 para todo mundo. Você pode fazer o que você quiser. Mas o que o problema quer que eu faça? A Juliana sugeriu uma funçãozinha para fazer a média da sala. Pode ser, né? Média da sala vai ser o quê? Soma tudo, né? Soma tudo e divide pela quantidade, é isso? Uma coisa que não ficou claro é isso aí, Juliana. Até o que eu ia comentar aqui, não ficou claro no enunciado aqui, ó. Ler as 3 notas desta sala, mostrar quantos alunos obtiveram média aritmética simples individual abaixo da média da sala. Só que ele não está falando se a média das 3 ou se a média por atividade, né? Por prova. Percebe isso? É que foi um exercício que não foi muito bem pensado, né? A gente fez no calor da emoção enquanto estava se montando a aula aqui. Mas já que teve uma sugestão da Juliana, eu vou fazer como ela sugeriu aqui. Ó. O que o Danilo falou? Se der um alto uma matriz no terminal, eu consigo saber só pelo erro qual o índice. Sim, ele sempre avisa. Quando qualquer erro de, de array out of bound exception, ele fala o índice que você está dando pau. Ele fala, ó, não tem índice, index menos 1, index 100. Ele sempre fala o índice. Tá? Só que eu acho que a sua pergunta é se você sabe se é na linha ou coluna, né? É isso mesmo, você finalizou ali dizendo isso. Não sei, cara, eu nunca parei para observar isso, não. Eu, quando vejo que é um out of bounds, eu já vou direto lá e olho para ver onde que eu estou cagando. Desculpe. Mas a gente testa aqui, a gente comete um array out of bounds aqui e vê se ele dá alguma dica. É que não tem muito o que você olhar, só tem 2 dimensões, né? Vocês estão com preguiça até disso, gente, de olhar 2 dimensões. Ai, que morte horrível vocês terão. Vamos lá. Tá, eu vou seguir a sugestão da Juliana, já que o exercício não especificou. Depois eu até especifico. Tá? Mas quantas dimensões tem FUV? As funções que vocês mexem lá. Aqui só tem 2. Uma só. Aí, é uma variável, né? Vamos lá. O que ela sugeriu aqui? Deixa eu ver. Tá, ela quer saber quantos alunos. Vamos voltar aqui. Agora tá tudo. Aí. Ela quer fazer isso por atividade. Ler as notas dos alunos dessa sala e mostrar quantos alunos obtiveram média aritmética. Depois eu vou melhorar esse enunciado, tá? Porque tá dizendo aqui, né? Ler as 3 notas dos alunos dessa sala, mostrar quantos alunos obtiveram média aritmética simples individual abaixo da média da sala. Tá, então eu vou fazer assim. Vou calcular a média por atividade. Pode ser isso? Calcular a média por atividade? Tá. Vou fazer uma função para isso. Eu tô parado aqui porque eu tô pensando se a modelagem melhor foi essa, porque na verdade eu não sabia que a gente ia fazer dessa forma, né? Porque talvez nesse caso, mas tudo bem, mas vamos fazer aqui. Public. Vocês estão escrevendo um monte de coisa ali, eu tenho que ler. Public é float média atividade. Passando o quê? Vou passar como calma aí, vocês estão escrevendo um monte ali. Float. Eu vou passar a matriz. Ó, é bom que vocês já vão ver eu passando matriz por argumento aqui, né? Não tem muita novidade. Quantidade de linhas. Quantidade de colunas. E só. E ele vai me retornar. Ah, tem um detalhe aqui, né? Quantidade de linha, quantidade de colunas. Eu acho que eu não preciso, hein? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar o I. E o M. Eu vou fazer desse jeito. Por quê? Essa função, eu vou chamar ela 3 vezes. Eu vou chamar para a primeira atividade, aí
ele vai me retornar a média da primeira atividade, aí eu vou percorrer todos os alunos e ver quem ficou abaixo. Aí depois repete o mesmo procedimento para a segunda atividade e repete para a terceira atividade. Entenderam? Então vai ser chamada 3 vezes essa função. Aí, justamente aqui, eu vou falar o i, onde que eu vou, primeira atividade, segunda atividade, vai ser justamente a coluna, isso aqui. É a coluna ou é a linha? Coluna. Isso aqui é a coluna. É bom até chamar de J, então. J, M, N e J. Acho que vocês estavam falando disso aqui, né? Que eu tenho M aqui e M aqui, ó. Meia da pau. Não sei se vocês estão falando isso. Deixa eu ver aqui onde vocês estavam falando. Aqui você já respondi. FUV, que ela chora com FUV. O FUV esquerda deve perseguir a Juliana. Nós estamos mortos, né? Vocês estão falando de... Não sei se vocês estão falando daqui ou de FUV. É daqui, é. Eu me toquei com ele, tá falando de float matriz aqui. Isso. Tá, vamos lá então. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular a média. Vai ser um índice único, né? Eu já tenho o i ali, então aqui... Ah, tem o j, então é o i mesmo. O i vai percorrer o quê? Os alunos, né? Menor do que n, isso, percorrer os alunos, e mais. Então, eu estou percorrendo cada aluno, só que eu estou percorrendo em coluna. Ai, meu Deus, como faz falta uma lousa. Ó, eu estou fazendo isso aqui, ó. Cadê o... Aqui. Ó, eu tenho a matriz. Como é que eu faço para deixar essa matriz mais rápida de montar? Deixa eu pensar. Se eu vou fazer isso aqui para cada um, eu tô lascado. Tá, acho que se eu fizer isso aqui vai mais rápido. Não muito. Tem que pegar só... Ah, tá, vou fazer assim, vou pegar só aqui. Professor, tentar usar a linha reta, eu acho que talvez fique mais fácil do que esse esquema que você está fazendo. O que é usar a linha reta? Usar só a linha ao invés de usar... Você clica e arrasta. E aí você faz. Não vai ficar retinho perfeito, mas acho que serve. Dá ideia, né? Tá, vou fazer aqui, ó. Beleza, aí aqui vai rápido. Pronto, então imagina que eu tenho essa matriz aí, eu não vou seguir. Se bem que a nossa ali já acabou, né? A nossa só tem 3, então nem precisa de nada disso aqui, ó. Perdendo tempo. Pronto, é isso aqui, ó. No momento que eu passei a matriz aqui. Ah, meu Deus. Aqui, no momento que eu estou passando a matriz aqui, eu estou passando o N, que é a quantidade de alunos. Que é isso daqui, né? Ó. Aqui é onde eu tenho o N. Que são alunos. Né? E aqui eu tenho o M, que são o quê? As notas. Certo? Eu estou passando tudo para ele. Estou passando o N para ele saber quantos alunos tem. E aqui eu estou passando só o J. Então eu estou travando aqui para ele, falando, ó, soma tudo isso aqui para mim. Opa. Soma tudo que está aqui, ó. E tira a média. É isso que esse cara vai fazer. Tá? Então, por isso que eu fiz o I aqui, ó. O I vai percorrer isso daqui. O J vai estar travado aqui, porque é o J que veio de cá. Ó. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou precisar de um float média. Eu vou chamar de média, tá? Vocês entendem. 0F. Vai fazer o quê? Média é igual a média mais M na linha I, que é o que está variando, o J que está travado. Pronto, no final, eu vou ter o quê? Return média dividido por N, que é a quantidade de alunos. Certo? Entenderam? Acho que, aliás, deixa eu... Aí, deixa aqui. Pronto. Aí, agora aqui no nosso contexto, o que eu vou fazer? For, I começando em 0,
Eu nem vou usar I, tá, gente? Como a gente meio que padronizou que I é aluno e J é nota, para manter o padrão, eu vou usar J aqui. Podia usar o I, não tem nenhum problema, porque ó, o I já foi usado lá, já acabou, ele está lá alocado na memória, sem fazer nada. Eu podia usar o I. Mas eu vou usar o J só para manter o padrão, tá? Olha como isso é legal. Como você demonstra para o outro programador que estiver analisando que você teve o cuidado de não mudar a variável, não mudar o significado da variável, tá? J menor do que 3, porque eu estou percorrendo cada uma das atividades, J mais mais. Aí o que eu vou fazer a cada rodada dessa daí? Vou fazer isso aqui, ó. Vou declarar uma variável chamada média AT, que é a média da atividade. Média AT é igual a média atividade, passando como argumento a matriz de notas, o N, que é a quantidade de alunos, e o J que eu estou travando. O próprio J. Ele vai me retornar a média da primeira atividade. Aí o que eu tenho que fazer? Percorre todos os alunos, aí eu vou usar o I, ó, percorre todos os alunos agora, começando, né, menor que N, mais, fazendo o quê? Calculando a média de cada um deles e verificando se é maior ou menor do que a média da atividade. Então, eu vou colocar QTD alunos abaixo. Isso aqui eu tenho que zerar aqui, né? Porque a cada atividade zera tudo. Alunos abaixo. Igual a 0. Ok, agora começa. QTD. D. Então eu preciso da média do aluno. Então eu vou fazer outra função para isso. E agora, pessoal, prestem bem atenção no que eu vou fazer. Primeiro vamos aqui para o conceito. Ó. O que eu tenho? Eu já tenho esse valor aqui. O cara já me deu esse valor aqui, que é, eu vou chamar de Mi aqui, mas é a média. Tá? Isso eu já tenho. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou até mudar de cor. Eu tenho que pegar, somar esses três aqui, tirar a média e verificar com esse aqui. Depois, somar esses três aqui, tirar a média e verificar com esse aqui. E contando quantos são menores, né? Estou fazendo isso aqui, ó. Então eu vou percorrer a matriz por linha. Já está acontecendo aqui, ó. Aqui eu estou percorrendo ela por linha, certo? Calculando a média. E aí, prestem atenção no que eu vou fazer. Professor, mais a posição 00 é a nota da atividade 1. Sim. 01 é da atividade 2. É verdade, né? Ah, tá. Poxa, que chato. Que chato, eu queria tanto fazer isso. Você tem razão, na verdade é só contar direto sem calcular a média, né? Eu só estou vendo quantas notas foram acima ou abaixo da média. Poxa, ia ficar tão legal. Mas tudo bem. Na verdade ia ficar um pouco mais complexo, mas eu já ia adiantar um tema que a gente vai ver daqui a pouco. Mas tudo bem, vamos resolver assim. Depois lá tem um exemplo que a gente resolve. Ah, que triste. Estragou o barato, Juliana. Mas tá certo, ia ficar errado o exercício, para falar a verdade. Né? Então é só contar, pessoal. É só contar. Vamos lá. Se é só contar, percorre os alunos verificando se notas do aluno I, a nota J dele, a nota J dele, que está travado na nota, for menor do que a média da atividade, conta 1. QTD alunos abaixo, igual a QTD alunos abaixo mais 1. Acabou, né? Terminou aqui, eu já posso colocar um totalizador aqui, o system out println na J mais 1 a ponto atividade QTD
alunos abaixo, tantos alunos tiveram nota abaixo da média. Aí depois volta, pega a segunda atividade, pega a média dela, zera a quantidade de alunos e vê quantos tiveram agora com J igual a 1. J igual a 1 vai ser segunda atividade. Volta, pega a terceira, pega a média da terceira, quantidade de alunos igual a 0, e aí começa de novo. Agora está travado em 2. Travado em 2 aqui é terceira atividade. O legal daqui foi isso, né? Percebam que eu percorri aqui IJ, né? E aqui eu estou percorrendo JI. Por quê? Porque a modelagem que eu fiz da matriz está me obrigando a fazer isso. Ok? Aqui eu estou lendo o quê? Para cada aluno as 3 notas. Então, a primeira nota do primeiro, primeira nota do primeiro, segunda nota do primeiro, terceira nota do primeiro. Primeira nota do segundo, segunda nota do segundo, terceira nota do segundo. É assim que eu estou lendo. Aqui eu estou fazendo o quê? Estou travando na atividade, percorrendo a primeira nota de todos os alunos. Depois, travando na segunda atividade, percorrendo a nota de todos os alunos. Para quê? Para contar quantos estão abaixo da média. Entenderam bem isso? Pessoal, esse é o maior segredo de matriz, viu? Esse é o maior segredo. Nem é segredo, né? Se fosse segredo, eu não estava contando. Mas é a maior dificuldade que vocês vão ter, assim, de começar a confundir as dimensões, tá? Tendo isso em mente, a manipulação é idêntica a vetores. Tanto que eu nem falei ainda, mas vocês já viram aqui, passagem de parâmetro de matriz. É exatamente igual ao vetor, olha lá. Ó. Eu passo, cadê? Olha lá, eu passo sem referenciar a linha coluna, estou passando a matriz inteira, ela está vindo para cá, eu recebo, explicitando que eu estou recebendo uma matriz de float. Tá? E vale também aquela situação. Aqui dentro, ela é sempre passada por referência. Por quê? Porque ela é alocada. Ó. Ela é alocada dinamicamente aqui. Então, ela é sempre passada por referência. Ou seja, não acontece nesse exercício, mas se eventualmente eu alterasse a matriz aqui, vai ser alterada no escopo do main. Tá? Segue exatamente a mesma ideia de vetor. Ok? Ai, vamos lá. Abaixo. A vocês é NB2. E quem é que está com o controle da reunião aí? Ninguém se manifestou, não falou nada. Abaixo da média. Já não sei. Qual que é o nome? Abaixo da média. Beleza. Vamos fazer um testezinho controlado aqui? Vocês vão me ajudar aí. Vamos lá. Eu vou colocar só... Bom, a gente decide quantos alunos a gente vai pôr. Aí vai ter que entrar as 3 notas, que eu estou lendo as notas do aluno. Ah, então, legal. Não, eu estou lendo as 3 notas do aluno. Então vamos lá, o primeiro tirou 10, 10 e 10. Vai. Aí o segundo, 5, 6 e 4. Vai dar média 5 ali, né? Se bem que eu estou colocando aqui, mas eu tenho que pensar em coluna, não em linha, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Qualquer coisa a gente muda as médias. Aqui na atividade 1 eu vou ter 15, 17. 17 por 3, 5,66. Aí eu vou ter 2 abaixo da média. Boa, boa. Vou até colocar aqui 2. 2 abaixo da média. Depois, aqui eu vou ter 10, 16, 20, né? 20 dividido por 3, 6,66. Vamos aumentar aqui para ver se a gente consegue deixar só 2. Aumentar bem, né? Aumentar bem, acho que ele fica com só um cara abaixo.
Só um cara abaixo, vai ser 18, 22 dividido por 3, 7. Pronto, aí vai ficar só um cara abaixo da média. E na outra, vamos colocar. Acho que vai ser difícil ter todos abaixo da média, né? Acho que nunca. Será que? Acho que nunca vai ter todos abaixo da média. Não é isso? Não tem como eu ter todos abaixo. Então, eu já testei todos os casos. Mas vamos ferrar esse primeiro aluno, que ele está indo muito bem, né? Vamos lá. Não que eu faça isso com vocês, hein, pessoal? Nem ligo para isso, mas no teste aqui, infelizmente, a gente tem que colocar para fora o nosso. É verdade, né, Alban? É verdade, eu sempre falo isso. Não precisa se esforçar nem um pouco. Tá. É, vamos ferrar. Essa última atividade foi muito difícil. Então, esse cara aqui. Vamos fazer assim: esse aqui já ia mal, ele foi mal mesmo, de vez. Esse daqui tá vindo mais ou menos, ficou meio com esperança ali, mas não deu certo, ficou com meio. E aí, esse daqui que estava estudando bem pra caramba, nesse aqui ele já foi confiante, achando que estava tudo ok, aí ficou com 1,5. 2, ficou com média 2. Nossa, tá com 2 dividido por 3. 0,66. Mesmo assim, eu vou ter 2. Vai ficar 2 abaixo. Ok. Ele até que não se ferrou tanto, né? Porque ele nunca foi contado. Mas eu quero que ele seja contado. Eu quero que ele seja contado. Então, vou fazer assim. Pronto. Legal. Legal, agora sim. Porque é ele que vai ser o que vai ser contado dessa vez. Ah, faltou colocar 3 alunos, né? Java, abaixo. Não tem input, é file direto, isso. Então lá, o primeiro. Na primeira atividade, 2 alunos tiveram nota abaixo da média. Correto. Na segunda atividade, 1 aluno teve nota abaixo. E na terceira atividade, 2 alunos tiveram nota abaixo. Legal. Beleza. Esse aí eu colocaria uma. Ah, isso é piada, né? Tá. Vamos fazer o teste que alguém sugeriu, não me lembro quem. Vamos cometer um erro aqui na. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ser na coluna, né? Ó. Vai ser na linha. Eu vou cometer na linha esse erro. Vamos ver o que ele vai falar lá. Index 3 out of bounds. Of length 3. Ele não fala onde que é, não. Só fala que é o índice 3 que eu tô errando. Aí vamos ver só para confirmar. Vamos cometer o erro na coluna agora. Linha, coluna. Acho que vai acontecer aqui esse erro, né? Na hora que eu chamar aqui, eu vou passar a coluna 3. Ele vai vir com coluna 3 aqui. É aqui que vai acontecer o erro também. Vai ser. O erro vai acontecer na mesma linha aqui, linha 50. Foi linha 50, né? Olha lá, linha 50. Vai ser na linha 50 de novo. Só que aí, aqui ele está dizendo que foi chamada na 28. Lá também. Vai ser exatamente igual, as linhas serão iguais. Vamos. Eu salvei? Acho que sim. Mesmo erro. Exatamente igual. Então não diferencia, tá? Acho, não sei se foi o Danilo que perguntou, mas não diferencia. Quem foi que perguntou? Foi o Danilo. Não diferencia, tá? Vocês estão aí com preguiça.
2 dimensões só. Imagina quando começar a entrar várias. Se bem que não é, pelo menos na graduação, acho que no máximo vocês vão ver 3. Talvez em computação gráfica. Uma matriz com 3 dimensões. Ok. O que tem que fazer é não cometer erro de extrapolar a dimensão, né, gente? Pelo amor de Deus. É você que está modelando, o filho é seu e você não bota limites nele? É vocês que controlam isso daí. Erro de dimensão tem que ser coisa rara. De array out of bounds. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu. Tô meio perdido, vocês estão percebendo? Aí, agora sim. Legal. Então tá bem testadinho. Deixa eu só tirar esse erro, né? Tirar esse erro aqui. Legal. Vou deixar aí assim. Depois eu crio essa atividade lá para a gente submeter. Podia até fazer isso agora, mas não vou fazer agora não. Podia já criar um gerador de teste, essas coisas, mas não vou fazer isso agora não. Ok, então depois eu coloco aqui também. Não sei como é que vai ser isso aí. Legal. Então, chamando já atenção para o array out of bounds, tá? O erro é exatamente o mesmo, a exceção que o Java sobe é exatamente a mesma. Array index out of bound exception, sempre que você estourar ou o limite da linha ou o limite da coluna, tá? Falando agora de passagem de parâmetro, que legal, porque já teve no nosso exercício aí que a gente fez. Passagem de parâmetro por padrão, toda matriz e vetor, uma coisa leva a outra, eles são automaticamente passados por referência. E segue a mesma regra, não é necessário explicitar a referência quando você invoca, e é necessário explicitar o recebimento da matriz no cabeçalho da função, entre parênteses, porque na verdade a gente fala assinatura do método quando lida com programação orientada a objetos. Na função, método, manipule a matriz normalmente como se ela tivesse sido declarada ali dentro. Tá? Foi o que a gente já fez aqui. Então, quando eu invoco, eu passo a matriz normalzinha, sem colocar nada de conchete com dimensão aqui, tampouco conchete abre e fecha, como a gente faz aqui. Ó. Só passa a matriz, como estava passando um inteiro aqui normal. Lá no cabeçalho da função, você explicita que está recebendo uma matriz de inteiros. Ok? Isso a gente já viu na prática. Né? Legal. E aí tem alguns exemplos aqui, ó. SomaMat. Faça uma função int SomaMat que receba uma matriz de inteiros e retorna a soma de todos os seus elementos. Legal. Legal. Entenderam esse problema? Eu nem sei se tem ele no juiz. Né? Eu não tive. Não consegui olhar, mas seja como for, a gente vai fazer ele aqui. Se não tiver no juiz, tem que colocar, tem que fazer o enunciado, fazer tudo. Tá, deixa eu escrever só aqui, pessoal, o que eu tenho de tarefa. O exercício abaixo média, né? Abaixo da média, eu tenho que fazer. O SomaMat, se eu não tiver, vai ter que fazer. Entenderam o problema? Podemos resolvê-lo? SomaMat. Ai, meu Deus. Ponto Java. Import Java put scanner. Public class SomaMat. Public static void main strings. Ok. Int, vou chamar de matriz. Preciso de saber quantas linhas, quantas colunas ela terá e o I e o J para controlar a linha e coluna. Scanner, new scanner. System. Ok. Vou pedir aqui quantidade de linhas.
Quantidade de colunas. Aloca. Mat igual new, int, mn. Lê agora todos eles. Aqui n, de 1 em 1. Mesma coisa. Né? Caramba, eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas tá gravando, eu não queria. É uma pergunta de Olimpíada. Deixa eu ver. Mate e J. Esse é um scan. Foi tão corrido que eu não consegui ver os resultados. Eu queria perguntar para vocês o que rolou. Tá. Li tudo aí. Agora eu vou fazer uma função. O meu main está só lendo a matriz. Aí eu vou fazer uma função agora que retorna para minha soma, tá? Então eu vou fazer assim: system out println. E aqui eu vou colocar o número direto, tá? Soma mat, que é o nome da função. Recebe a matriz, recebe a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. E retorna para mim o inteiro com somatório dos elementos da matriz. Então vamos lá. Como é que é? Public, né? Public static int somat. Int, a matriz de inteiros, um inteiro linha e um inteiro coluna. Agora vamos somar. Vou precisar do i do j para percorrer, né? E o soma, que é o acumulador, então começa zerado. Aqui tanto faz você percorrer linha, coluna, se você vai percorrer de cima para baixo, baixo para cima. O importante é que percorra todo mundo para ter o somatório, né? Então, não tem tanto problema aqui. Como é que você vai tratar se vai ser IJ, JI? Aí vai... Aqui é o freguês que escolhe. J começando em 0, J menor do que M, J mais mais. O que pode acontecer de array out of bounds, o pessoal, o Danilo aí que estava preocupado, é como você tem que controlar IJ, MN, MN, e a gente está acostumado, a gente já está muito acostumado com I e N, né? E aí, que nem aqui, J menor que M. Se eu meter um N aqui, vai dar... A não ser que a matriz seja quadrada, mas ainda se a matriz for quadrada, você nem precisa do M, vai ser tudo N e acabou. Se a matriz for... você coloca M ali, vai acontecer array out of bounds, né? Com certeza. Normalmente bate o olho aí. Quando vocês tiverem problema de out of bounds, vai direto aqui. Às vezes é aqui que acontece. Tá? É bem comum acontecer aqui. É o lugar mais provável. Aqui é uma somatória, então é soma igual a soma mais matriz na linha I, coluna J. E no final, terminou tudo, return soma. Beleza, já está acabado. Vamos lá, vamos fazer uma matrizinha aqui. Eu coloco linha coluna dela, né? Tá bom, né? Uma matriz 3x3. Ah, mas é quadrada. Então tá, vai. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai. E aí fica 3 linhas por 4 colunas. Pronto. Qual vai ser o somatório disso aí? 12 com 12, 24, 48, 48, 12, 24, 12, 24. Aqui vai dar 48. Aqui vai dar 72. Acho que aí termina, né? 72, é isso?
78. Desculpem. Desculpem. Java, soma mate. Java, somática. Filé. 78. Tudo tranquilo? Acho que sim, né? Acho que sim. Beleza. Foi tranquilo, foi tranquilo, mas vamos ver aqui, que tem coisa mais divertida aqui, ó. Tá aqui, foi isso aí que eu fiz com vocês, ó. Talvez uma outra coisinha diferente ali, ó. É que aqui ele tá mostrando só a função, não tá mostrando o main, né? A sua função. Ok. Agora vamos lá. Antes disso, eu só vou, deixa eu ver aqui. Acho que a gente nem tem aqui, né? Não tem aqui. Eu vou abrir aqui o juiz, bem rápido, para a gente ver uma coisa. Admin, não, admin não. Não precisa ser admin, não. É. Será que é isso a senha? Tá difícil hoje, hein? Tá difícil, hein? Qual é a senha? Meu Deus. Meu Deus. Aí. Tá legal. Eu vou pegar um problema aqui e vou resolver junto com vocês. Um problema muito fácil. Cadê? Aqui, SomaVet. Vai, meu filho. Tá aqui. Não, não tá. Aí, soma vetor. SomaVet, faça um programa que receba um vetor de inteiros V de tamanho N e retorne a soma de todos os seus elementos. Então é bem simples, né? A entrada contém no código de teste com duas linhas. Na primeira linha, um inteiro N representa o tamanho do vetor. Na segunda linha, há N inteiros separados por um espaço em branco cada, que são os valores de V. Restrições, vai ser no máximo 10.000, o tamanho desse vetor. E os elementos dele, 2 elevado a 31, tá, inteiro, né? Vou meter acho que eu vou meter num long só para garantir, né? Não sei se eu fui maldoso o suficiente. Vocês fizeram isso daqui, vocês colocaram no somatório, vocês colocaram inteiro ou long? Na saída deve ser apresentado apenas um número inteiro que representa o somatório dos elementos do vetor. Então tá, 5, somos 5, 15. 7, somos 7 elementos, 20. Beleza, vamos fazer esse daí. Vocês devem estar achando que eu tô ficando doido, mas vamos lá. SomaVet. Java. Import Java útil. Scanner. Public class. SomaVet. Public static void main. String arrays. Int n. V. I. Scanner. Scan igual new scanner. Você tentou fazer só com int ou Danilo? Ou nem tentou, já colocou direto o long? Ponto in. System in. Aí depois, lê o tamanho do vetor. Scan.next int. E aloca o vetor. New int de tamanho n. E for
E começando em 0, leio agora todos os elementos do vetor. Scan.nextInt. Empolgado, esqueci de colocar o VI aqui na frente. E pronto. E no final, systemout.println, soma vet, ou soma vetor, tá? V e o N, que é o tamanho dele, né? É isso aí. Public static. Vou colocar long, então, já que você já... aparentemente, parece que você testou. Então, long, soma vetor, passando o int v, recebendo o int n, que é o tamanho do vetor, e int i, for i começando em 0 e menor do que n, de 1 em 1, faltou o s para soma, vou chamar de soma mesmo, soma igual a 0, soma igual a soma mais vetor no índice i. Terminou? Return soma. Pronto. O outro é 5 de uma. Dá para a gente colocar aqui, ó. É isso, né? A primeira entrada. E a segunda, essa aqui. Esse aí fica aí por enquanto. Soma mate. A gente vai para soma vet agora. Java C, soma vet.java. Java soma vet, passando como entrada, input, filé 0. Tem que dar 15. Tem que dar 20, era isso, né? 20. Beleza, tá funcionando aí. Nenhuma novidade. Vamos mandar no juiz, já que tem esse problema no juiz? Foi? Foi. Cadê o juiz? Está aqui. Qual é o problema? 97. Calma aí que eu acho que eu cometi um erro. Volta lá. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Tá retornando long, só que o soma tá sendo int, né? Ele faz a conversão certinha porque são inteiros, mas se ultrapassar o tamanho do int, não vai dar certo. Agora sim. Só para ter certeza. Beleza. Baixa de novo. Foi, foi. Agora sim. Vem aqui. Tem que escolher o 1, né? Downloads, deve estar uma bagunça. Ah, até que voltou, hein? Estava esperando uma bagunça aqui. Pronto. Mas isso aí é porque não é engraçado. Ah, é aqui, ó, ele não atualiza. Oi. Cadê? Aqui, né? 97.
Deve ser rapidinho, vamos ver. Não, não é tão rápido assim, não. Se bem que tá tudo lento hoje, né? Ah lá, foi. Beleza. Tranquilo, né? Tranquilo, isso aí é até coisa superada já por vocês. E para que diabos eu fui fazer isso? Vamos lá. Isso aqui é um outro exemplo. Deixa para lá isso aqui. Aqui, ó. Vamos falar das matrizes internamente. Tá? Aliás, esse exemplo aqui, depois eu faço um exercício, e coloco no juiz para vocês. Internamente, como é que funciona a matriz? Como que ela é representada internamente? Uma matriz pode ser entendida como um vetor unidimensional, onde... O que é um vetor unidimensional? O vetor unidimensional, você tem lá um vetor, cada índice dele guarda o quê? Um elemento do tipo, não era isso? Se for um vetor de inteiros, em cada índice eu vou guardar um inteiro. Se for um vetor do tipo float, em cada índice, um float. Se for um vetor do tipo string, que vocês devem ter precisado usar na atividade, em cada índice eu vou ter uma string. Se for um vetor de Boolean, eventualmente vocês podem ter usado isso na atividade. Tinha um problema lá que dava para resolver com vetor de Boolean. Ia ficar muito fácil. Eu coloquei o pangrama lá. Tinha pangrama lá? Cadê minhas anotações? Não, não tinha pangrama? Putz, entreguei o chocolate. Putz, entreguei o ouro, hein? Poxa, não era para ter falado, então. Enfim. Ah, é? Foi na atividade 4? Atividade 4 teve lá, dava para resolver usando pangrama. Cadê a atividade 4 aqui? É um problema que dá para resolver. Nossa, tá tudo. Bom, deixa para lá. Se ele está dizendo, eu acredito. Se ele está dizendo, eu acredito. Mas enfim, daria para resolver utilizando um vetor de Boolean, tá? Que mais? Vetor de char. Enfim, o vetor de char em cada posição tem o quê? Um caractere, tá? No caso de uma matriz, é como se eu tivesse um vetor unidimensional que em cada índice desse vetor eu tenho o quê? Um outro vetor. Em cada índice do vetor eu tenho outro vetor unidimensional, se for uma matriz bidimensional, tá? E aí a ideia seria essa. Quando você está acessando linha 2, coluna 1, na verdade é o quê? A linha é resolvida no seu primeiro vetor e a coluna é resolvida no segundo vetor. Tá? Exatamente isso que, internamente, é exatamente isso que acontece. Tá? E você pode abrir mão disso aí e utilizar para fazer suas soluções. Tá? Dessa forma, eu consigo tratar uma matriz como sendo o quê? Um vetor que em cada índice eu tenho outro vetor. Tá? Fica exatamente assim. Eu tenho lá o vetor original. Não se preocupe com esses números aqui, não. Eu tenho o vetor original. Lá eu consigo ir na posição 0 desse vetor e acessar tudo ali. A mesma coisa aqui, eu tenho índice 1, eu vou lá e tenho índice 0 a 3 nesse outro vetor aqui. Tá? Dessa forma, a gente pode tratar a matriz como conjunto de vetores. Para isso, basta eu omitir a segunda dimensão da matriz. Então, ao invés de você passar matriz na linha I, coluna J, como eu fiz aqui, ó, na solução, ó, passei o quê? Passei a matriz toda aqui, estou acessando linha I, coluna J. Aqui eu estou passando a matriz inteira. Tá? Toma cuidado, porque se você passa isso aqui, por exemplo, não é o caso ali, mas se eu tivesse um IJ, eu estou passando um inteiro só, que está nessa posição. Quando eu faço isso aqui, eu estou passando a matriz inteira. Se eu fizer só isso aqui, ó, eu estou passando o quê? Eu estou passando o vetor que está na linha I da matriz. Então, deixa eu só voltar aqui e voltar para cá. Olha lá. Então, quando eu faço isso aqui, ó, mate linha I, esse I vale 1, por exemplo, mate 1, o que eu estou fazendo? Eu estou passando esse vetor inteiro aqui, ó, como argumento para uma função. Certo? Se eu coloco mate 3, eu estou passando o vetor inteiro da linha 3 como argumento.
certo? E aí eu posso resolver o problema de somar todos os elementos da matriz usando o SOMAVET, que a gente acabou de fazer aqui. Como? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar de SOMAVET 2. SOMAVET 2. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Presta bem atenção. Vou copiar só a função aqui, que soma vetor. Pronto, vamos resolver aqui agora. Coloquei aqui, ó, soma vetor. Aí, tá aqui, beleza, leu a matriz bonitinha, chamei o SOMAMAT. Passei a matriz, passei o M e o N, que é o tamanho da matriz. Tá? Aí, aqui, no SOMAMAT, o que eu estou fazendo? Estou percorrendo a matriz inteira, ó, elemento por elemento. Não, eu vou percorrer só as linhas. E vou chamar o soma vetor. Passando como argumento o quê? A matriz na linha I. Ele espera um segundo argumento aqui. Que argumento é esse? É o tamanho da matriz. É o tamanho do vetor. Qual o tamanho desse vetor aqui? Qual o tamanho desse vetor? N? N é a quantidade de linhas. Eu estou passando o vetor, ó, é o quê? A coluna. Ah, desculpa. É isso mesmo, é a coluna, né? Estou passando a quantidade de colunas. Eu passo a linha. Quantos elementos tem nessa linha? Quantidade de colunas. Então, na verdade, eu tenho que passar o quê? M. Aqui eu passo M. Certo? O que ele vai me retornar ali? A soma de cada linha, né? Eu pego essa soma e vou acumulando, linha por linha. No final, eu tenho a soma da matriz inteira, usando o SOMAVET para resolver isso. Vamos ver esse negócio funcionando? Aqui tem que chamar 2 agora, né? E eu apertei F2, hein? Não sei o que pode acontecer. Java C. Ah, aqui eu estou no vetor ainda. Volta aqui para a matriz. SOMAMAT. Java C. SOMAMAT 2. Tem algum erro ali? Ah, já até sei onde é. Aqui, ó. Viu como quando a gente indenta, rapidinho a gente já vai lá e encontra. Eu já sabia qual era, mas se eu não soubesse, ia chegar lá e ia estar indentado bonitinho. Aqui ele está dizendo, ele está dando problema por causa do long, né? Esse cara retorna long e esse cara é int. Vamos deixar tudo casado? Aqui. Ah, não, é o SOMAMAT 2. Cadê? Sai esse SOMAVET daí antes que me confunda. SOMAMAT 2, está aqui. É long. Vamos deixar todo mundo long. É long. É long. Pronto. Compilou. SOMAMAT 2, passando como argumento, filé, né? Filé 0. Que deu 78, não foi isso? Olha lá. Ó. Então, pessoal, tudo que vocês fizeram até agora, usando vetores, se eu te der uma matriz, onde cada linha é uma instância do problema, é só você chamar a função, o algoritmo que você usou para resolver pro vetor e resolvendo linha a linha da matriz. Se for necessário, acumula e exibe, se for necessário, exibe, se for necessário, enfim, faz o que você quiser. O fato é, tudo que você fez com matriz, com vetor, você consegue reutilizar em matriz. Desde que a matriz tenha em cada linha uma instância daquele problema que você resolveu. Ok? Vamos ver aqui. É o exemplo do SOMAVET aqui que eu acabei de fazer com vocês. E somando cada linha da matriz. Olha lá. Isso aqui foi legal, porque é o que eu vou mostrar. Eu posso fazer isso com vocês, para vocês verem. Quer ver? Eu vou pegar esse 2 aqui, vou transformar em 3.
Ao invés de somar e mostrar só a soma total, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver. É que o soma mate já está acontecendo aqui, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer aqui mesmo. Aqui, ó. System out println. Eu vou mostrar assim, ó, linha. Eu estou somando por linha, então é linha mais. Que linha é essa? É a linha. Faço ali. É a linha I. Linha I. Isso mesmo. Linha I. Soma. Vou escrever soma da linha I. Soma da linha I é soma. Antes de eu retornar. Aqui eu só vou deixar uma mensagem final para não ficar um monte de número estranho. Somatório total da matriz. É o que vem daí. Somatório da linha tal. Ele vai mostrar linha por linha. E depois ele mostra o total. Ah, tem que mudar aqui para 3. Que é o exemplo do slide, está assim. Eu estou mostrando por linha. Olha lá. Somatório da linha 378. Por que que tá? Só mostrou uma vez. Por quê? Deixa eu ver. Aqui, somatório total aqui. Claro, né, seu animal tá fora do for. Por isso que só mostra uma vez. Agora sim. Da primeira deu 10. É, né? 10. A segunda deu 36. E a última deu 78. Mas perceba que ele tá acumulando. Eu não quero, eu quero somatório por linha. Então, por linha, tem que guardar em outra variável, né? Se eu quiser isso. Vou chamar assim, ó. Tem o soma e o soma linha. Já que você quer mostrar na tela, vai ter que ter os dois. Aí mostra aqui o soma linha e depois acumula, né? Soma igual a soma mais soma linha. É o somatório de todas as linhas, né? Agora sim. Lá, o primeiro. Ué. Nossa! Ah, tem que zerar, né? A cada vez que eu reinicio. Soma linha. Aqui eu somei. É o problema é iniciar. Eu iniciei o soma, vai pegar total. A cada nova linha, claro. Nossa, gente, nada a ver, né? Tô viajando. É isso mesmo. É que eu não comi. Vocês acreditam que hoje eu ainda não comi? Aí pego o da linha, beleza, mostra. Acho que é o que o Danilo tá falando ali, ó. Pega o da linha, pega só o da linha, mostra e depois faz isso aqui, para não ter que chamar o soma vetor duas vezes, né? Agora vai dar certo. Falta de glicogênio. É glicogênio que chama? Agora sim. Na primeira deu 10, na segunda 26 e na terceira linha 42 e o somatório total. 8, 6, 7, isso mesmo. Beleza. Muito bom, muito bom. Pessoal, tirando isso, aqui tem também a solução. Tem esses exercícios aqui. Esses eu tenho certeza que tem no juiz, tá?
eu tenho o pacote, então eu já vou colocar no juiz para vocês, tá? Que é para mostrar, no caso aqui, a média ou a soma da diagonal principal de uma matriz, lembrando que é uma matriz quadrada, 12 por 12, tá? Tem aqui a especificação certinha, saída e tal. Depois, mostrar tudo que está acima da diagonal, tá? E no caso aqui, o que está abaixo da diagonal. Sempre a soma ou a média, certo? Esses exercícios aí eu vou colocar no juiz para vocês. Eu vou colocar aqui como tarefa, vou colocar aqui exercícios diagonais. Beleza. Eu já vou... Pessoal, vocês falaram um monte de coisa ali a respeito do exercício marciano lá. Deixa eu ver para onde que vai isso aqui, né? Ué, interrompeu, deixa eu ver. Ó, tá indo pro Gabriel. Quem é o Gabriel? Aí, Gabriel. Ah, agora você entendeu. Acho que é a primeira vez que acontece com você, né? Então, eu vou compartilhar com você uma pasta, tá? Só vou conseguir fazer isso depois das 23. E é o Gabriel Garcia Araújo. Eu vou